Vamos iniciar mais um programa Saúde para você. Eu recebo no estúdio do programa hoje o ortopedista Rogério Batalha. Nós vamos conversar sobre artroscopia de joelho. É só um minutinho que já a gente está de volta. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim, eu vou conversar com o Dr. Rogério sobre artroscopia de joelho. Olá, doutor, seja bem-vindo aí ao nosso programa. Olá, obrigado. Rogério, antes de falar exatamente da artroscopia de joelho, vamos desvendar um pouquinho o que é o joelho. O joelho é uma articulação muito complexa do membro inferior. Eu trouxe aqui um modelo para explicar. Ele é composto por ossos, tendões, músculos, ligamentos, meniscos. Então, nesse modelo a gente consegue ver os ossos. O osso de cima é o fêmur, o osso de baixo é a tíbia, o osso da frente é a patela. Lá dentro do joelho a gente tem os meniscos, são essas estruturas de cartilagem que amortecem o impacto do osso de cima com o osso de baixo. Tem também os ligamentos cruzados, que são conhecidos, os ligamentos colaterais, que são esses do lado do joelho, e em volta de tudo isso, formando a articulação, tem uma cápsula que chama cápsula articular. Então o joelho não é só a parte da frente, como todo mundo pensa, o joelho é tudo que está ao redor aqui. Então essa estrutura é o joelho. Rogério, então, e a artroscopia? O que é? A artroscopia é uma técnica que a gente vai... vem do grego as duas palavras, a artro, que é a articulação, e a escopia, que é olhar. Então é olhar dentro da articulação. Antigamente o que se fazia era abrir, operar, abrir o joelho para conseguir visualizar lá dentro. Então com o tempo isso foi desenvolvido, então a gente faz pequenos orifícios no joelho e a partir dos orifícios a gente coloca uma câmera e visualiza a articulação. Então mostrando aqui, o joelho novamente, a gente faz incisões muito pequenas, menores que 1 centímetro. Aqui dá para visualizar melhor. Uma câmera vai entrar em um desses portais e as pinças, as tesouras, a gente coloca por outro portal. Pode fazer de 2 a 3 portais. Eu trouxe aqui uma câmera também, só para ver a espessura dessa câmera. Então ela vai entrar dentro do joelho e vai mostrar as estruturas, Isso, a vantagem dessa artroscopia é que a gente não abre muito o joelho e o tempo de recuperação ele é mais rápido, A recuperação é muito melhor. São pequenas incisões. Rogério, agora, videoartroscopia é a mesma coisa? Por que videoartroscopia? A gente fala mais videoartroscopia, O médico fala videoartroscopia. Por quê? Porque as imagens que a gente está vendo de dentro do joelho vão aparecer numa televisão. Então é o vídeo que se usa. Então é vídeo que a gente vai ver lá a imagem e a artroscopia que é a técnica. Então é a junção disso. Agora, isso aí é uma técnica nova, Rogério? Não, a artroscopia não é uma técnica nova. A artroscopia em 1912, mais de 100 anos, foi apresentado num congresso na Alemanha por um dinamarquês. Ele fez os primeiros casos, desenvolveu a técnica. Depois um japonês também em 1918 desenvolveu também, começou a fazer. Na década de 20 e 30, nos Estados Unidos, na Europa também começaram a fazer. Isso parou um pouquinho nas guerras mundiais. Na década de 60 retornou, foi desenvolvendo. E no Brasil, no início da década de 70, teve início a técnica. Então, no Brasil, a partir da década de 70, do início dela, a gente começou a fazer a artroscopia. Agora, essa técnica ela é usada só no joelho? Não. A artroscopia, como eu disse, a gente vai ver dentro da articulação. Então, a gente tem artroscopia no joelho, artroscopia no ombro, artroscopia no tornozelo, artroscopia no quadril. Então, essas articulações são passíveis de tratamento por artroscopia. A gente não abre mais, na maioria das vezes. Agora, é uma cirurgia a laser, Rogério? Não, todo mundo fala que é a laser, já vi até médicos falando que é uma cirurgia a laser, Pelo fato das incisões serem muito pequenas, são portais que a gente chama, então todo mundo pensa que fez a laser, mas não. Em um desses portais a gente coloca uma câmera, a gente vai visualizar o joelho por dentro e no outro portal os instrumentais cirúrgicos, as pinças, as tesouras, tudo que precisa para poder tratar as lesões. Em alguns casos a gente dá até ponto por esses portais, nos meniscos, por exemplo, mas não é laser não. Agora, Rogério, na cirurgia artroscópica, existem muitos riscos?
Toda cirurgia tem risco, né? A cirurgia artroscópica, se for cirurgia só de menisco, de cartilagem, que é uma cirurgia mais tranquila, os riscos são muito pequenos, né? Então a gente tem um risco comum a outras cirurgias também. Na cirurgia de ligamento, que é uma cirurgia um pouquinho maior, o risco aumenta um pouco, mas nenhum risco, não é um risco muito grande, não. É uma cirurgia de média complexidade, até em alguns casos de pequena complexidade. Agora, precisa fazer os exames pré-operatórios normais, que uma cirurgia, risco cirúrgico, ou não é necessário? Por se tratar de uma cirurgia eletiva, o que é isso? Uma cirurgia programada. A gente vai marcar a data, então é fundamental fazer essa avaliação pré-anestésica. Então faz exame de sangue, eletrocardiograma, em alguns casos raio-x de tórax. E o antigo risco cirúrgico que o cardiologista fazia, hoje a gente faz mais a avaliação pré-anestésica. O anestesista vai avaliar o paciente antes dele ser submetido à cirurgia. Então isso minimiza mais ainda o risco. Tá, agora, Rogério, que tipo de lesão no joelho pode ser tratado com essa técnica? Várias lesões, né? Então, entre elas, as lesões de menisco, né, que são essas cartilagens que tem no joelho, a própria lesão de cartilagem, que é o que reveste o joelho, lesão de ligamentos, né, que são intraarticulares. O que é isso? As estruturas que estão dentro da articulação, dentro da junta, são passíveis de tratamento por videoartroscopia. Agora, Rogério, o que são os meniscos e como que a gente trata essas lesões? Os meniscos, né, são as estruturas, são cartilagens semilunares, uma forma de uma meia-lua, que estão lá dentro do joelho, né? Eles têm algumas funções importantes, entre elas amortecer o impacto do osso de cima no osso de baixo, ele protege essa cartilagem da articulação e ele também melhora a congruência da articulação. O que é isso? O encaixe do osso de cima, do fêmur, com o osso de baixo. Então essas estruturas são os meniscos. O tratamento dos meniscos, né, depende do tipo da lesão. Se for uma lesão menor, a gente retira, né, essa lesão, e tem algumas lesões que são passíveis de sutura. Então, dependendo da posição que ela está, dependendo do tamanho dela, a gente pode suturar, dar ponto, e não precisa retirar a parte do menisco. Agora, toda lesão no menisco é grave, Rogério? Tem lesões mais graves e tem lesões menos graves, né? É uma lesão muito grande, né, que pega uma área muito grande do menisco, que não dá para suturar às vezes, a gente tem que retirar uma quantidade muito grande de menisco. Então isso tira a proteção do joelho, que é o que se fazia antigamente, abria-se o joelho e retirava o menisco, então desenvolvia uma artrose muito mais precoce. Então as lesões maiores de menisco, se a gente tiver que retirar esse menisco, infelizmente, futuramente, o desenvolvimento de artrose acontece de uma maneira mais rápida. Então a gente tem que torcer para que tenha uma lesão pequena com tratamento mais fácil de fazer. Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde para você. Volta já. Estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje conversando com o Dr. Rogério sobre artroscopia de joelho. Rogério, fala pra gente o que é cartilagem e como que a gente trata essas lesões. A cartilagem, ela reveste o osso dentro da articulação. Então, olhando aqui, a superfície do osso é revestido pela cartilagem, tanto em cima quanto embaixo. Então, as lesões, né, elas ocorrem em graus variados. Então, se for uma lesão superficial, a gente vai tratar, a gente vai limpar, chama aparelho de shaver, lâmina de shaver. A gente vai raspar essa lesão para formar uma cicatriz ali. Se for uma lesão profunda, né, às vezes a gente faz alguns furinhos ali para poder sangrar e também fazer uma cicatriz. Se forem lesões muito grandes, a gente tem que revestir aquilo de novo. Então, a gente tira a cartilagem de uma área que não tem carga, né, uma área um pouquinho fora de onde a gente apoia, e coloca a cartilagem naquele lugar. Então, depende do grau da lesão para tratar, né? Então, com a artroscopia, a gente consegue fazer as lesões mais simples. Agora, Rogério, a gente ouve muito falar de ligamento cruzado, principalmente em futebol, né? O que é isso? Os ligamentos cruzados, na verdade, eles são dois. Tem o ligamento cruzado anterior, que é o da frente, e o posterior, que é o de trás. Eles se cruzam, né? Então, por isso o nome de ligamentos cruzados. Então, a gente tem aqui na frente o ligamento cruzado anterior, ele sai do fêmur e vai para a tíbia, e o ligamento cruzado posterior, que também sai do fêmur e vai para a tíbia. O ligamento cruzado posterior é um ligamento bem mais forte, então não é comum a ruptura dele. Então a lesão que a gente ouve muito falar no esporte, no futebol principalmente,
é lesão do ligamento cruzado anterior, né? O ligamento cruzado posterior, quando rompe, né, se ele romper parcialmente, ou às vezes, em alguns casos até total, não é necessário operar, tá? Dependendo da instabilidade que a gente vai ter, se o joelho está falhando muito ou não. O ligamento cruzado anterior, em lesões parciais, a gente pode, né, às vezes não precisa operar. Em lesões totais, né, ruptura total, tem que fazer a reconstrução do ligamento. Então, esse ligamento ele não cicatriza. E aí a gente leva em consideração a idade da pessoa, leva em consideração o tipo de atividade que ela pretende fazer. Então, com 50 anos, por aí, se a pessoa não tiver, né, se ela não fizer muita atividade, então a gente consegue tratar até sem operar. O que a gente faz para compensar isso? Tem que fortalecer bastante a musculatura, principalmente da coxa. Com isso, a gente consegue estabilizar, né? O joelho vai parar de falhar e não precisa operar o ligamento. Mas hoje em dia, tem pacientes aí com 50, com 60 anos que fazem muita atividade física. Então, às vezes, até nesses pacientes, a gente tem que operar o ligamento cruzado. Desde que não tenha artrose, que é o desgaste da cartilagem. Quando tem artrose, o tratamento muda um pouco, né? Geralmente, a gente não opera o ligamento cruzado, porque não adianta. Uhum. Agora, Rogério, fraturas também podem ser tratadas com artroscopia? Algumas fraturas sim, né? Existem fraturas que elas ocorrem debaixo da cartilagem, são subcondrais, que elas vão levantar a cartilagem. Então, com o artroscópio, com o aparelho, a gente vai ver essa fratura, vai reduzir, que é colocar a fratura no lugar e vai conseguir fixar, né? Algumas avulsões do ligamento cruzado, por exemplo, que é onde ele insere, a gente consegue ali também colocar no lugar e fixar. E algumas fraturas de platô tibial, o que é isso? É a parte de baixo do joelho. É esse osso de baixo na tíbia que chama platô tibial. Então, algumas fraturas também a gente entra com artroscópio e vai olhar a redução. O que é a redução? Existe um degrau na cartilagem, a gente vai chegar a isso no lugar. Então, é a redução da fratura por artroscopia. Rogério, em relação à recuperação, ela é rápida? Em algumas cirurgias artroscópicas, sim. Por exemplo, uma lesão de menisco pequena, né, sem lesão de cartilagem, então a recuperação é super rápida. Então já sai do hospital geralmente andando, né, consegue apoiar, às vezes de muleta, tem gente até que não, e com uns 15 dias, né, o paciente está bem melhor já, andando bem. Se for uma lesão maior de cartilagem, uma lesão de ligamento, a recuperação é mais demorada. Né? Então no ligamento para andar bem, mais ou menos 1 mês e meio. Né? Uhum. Então tem gente que demora um pouco mais, tem gente um pouco menos, isso varia muito de pessoa para pessoa, mas é uma recuperação mais demorada. Se formos comparar com o tratamento que era feito antigamente, então esse tempo é muito curto, né? Hoje está muito melhor isso aí, essa recuperação está muito mais rápida. Agora, Rogério, e a fisioterapia? Ela é necessária depois da cirurgia? A fisioterapia é fundamental, né? A fisioterapia é importante na lesão de ligamento até mais, né? Porque precisa recuperar, precisa ganhar movimento, precisa fortalecer a musculatura, alongar, isso só se consegue com a fisioterapia. Então a fisioterapia no pós-operatório ela é fundamental. Tá, agora, Rogério, no caso da volta para os esportes, demora muito? Nas lesões de menisco, né, que são essas lesões menores, essa volta é mais rápida, tá? Na lesão de ligamento cruzado, que é uma cirurgia maior, que tem que tirar um enxerto para reconstruir o ligamento, a volta ao futebol mesmo, ao esporte de alto impacto, ela gira em torno de 1 ano. No esporte, no futebol profissional, eles tentam retornar antes, né, por volta de 9 meses, mas para o atleta de final de semana, né, para a gente, isso aí gira em torno de 1 ano, mais ou menos, para retornar ao futebol. Agora, Rogério, essa cirurgia, né, a artroscopia, ela pode deixar alguma sequela, ter alguma consequência? Por exemplo, uma perna pode ficar mais fina que a outra? Sim, né, é até comum essa perna ficar mais fina, mas isso é no primeiro momento. No ligamento cruzado, que é a cirurgia um pouco maior, até mesmo na artroscopia, né, a gente vai forçar menos essa perna por um tempo. Então, a musculatura ela vai enfraquecer, né? A gente fala quando ela só enfraquece em hipotonia, o tônus dela diminui, e em alguns casos até hipotrofia, a perna pode afinar mesmo, mas a gente consegue recuperar com o tempo, então geralmente é transitório. Agora, Rogério, a gente já é possível fazer essa cirurgia na nossa região? Na nossa região, né, na região como um todo, em Ipatinga, em Valadares, já tem um bom tempo que essa cirurgia é feita. Aqui em Caratinga eu comecei a fazer em 2014, então já tem 5 anos também que eu faço cirurgia aqui em Caratinga. Então a gente já tem a técnica disponível há um certo tempo já. Agora, Rogério, deixa aquela dica final para a gente, né, para prevenção dos problemas, principalmente prevenção, né, de problemas no joelho, os cuidados que a gente tem que ter.
A dica é sempre a mesma. Começou a doer o joelho, teve uma lesão no esporte, ou estava andando, agarrou o pé em algum buraco e torceu o joelho, procure o ortopedista para ele te olhar. A gente tem o hábito de esperar para ver se melhora, né? Às vezes até um entorse simples, mas procura. Quanto mais rápido, melhor. Então procura o seu ortopedista, o generalista mesmo pode ser, ele vai te avaliar. Se o tratamento não for cirúrgico, ele mesmo consegue fazer, tranquilo, tá? Geralmente com fisioterapia, medicamento. E se for cirúrgico, ele vai encaminhar para o ortopedista especialista em cirurgia do joelho. Então procure seu ortopedista. Rogério, aquela sensação no joelho, né, que as pessoas às vezes têm de barulho no joelho, né, ao dobrar, parece que está craquelado mesmo, todo mundo. Isso é normal? E tem alguma coisa que possa fazer? Tem que ter uma preocupação? É a crepitação no joelho, que é esse barulho que muitas pessoas têm, né, principalmente depois dos 40, ele tem a ver com o amolecimento da cartilagem inicialmente, até mesmo com o desgaste da cartilagem. Então, através do exame físico, que é o médico te olhar, examinar, e um exame complementar às vezes, né, uma radiografia, talvez até uma ressonância, a gente consegue ver o que está acontecendo no joelho, né? Se ele tem uma lesão de cartilagem leve ou uma lesão maior. Então, a partir daí é feito o tratamento. Então, tem medicamento para isso, tem tratamento fisioterapêutico, reequilíbrio da musculatura, atividade física de baixo impacto principalmente, e em alguns casos até cirurgia. Então, é procurar o ortopedista mesmo. Ok. Tá aí mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a sua participação, doutor, no nosso programa hoje. Até o próximo programa Saúde para você.